Voltamos! We are back! E voltamos para falar dos melhores do ano. Semana passada a gente falou dos filmes, Sim. mas essa semana a gente vai falar de filmes e séries que agradou muita gente. E olha, no campo de séries, eu acho que a galera teve uma recepção muito boa. Não, Teve assim, muito boa. o que os filmes deixaram... A gente falou muito semana passada que esse ano os filmes deram uma caída, assim, considerável. Principalmente os filmes blockbusters, né? Os filmes de super-herói, que foi, acho que, a maior decepção do ano. Mas em questão de série, eu acho que as séries, com exceção das séries da Marvel, que também foram A horríveis. negação. Uma negação. Eu acho que as séries, elas entregaram um conteúdo bem legal. Mas a gente falou de série, mas a gente vai começar falando de filme, porque é o que é o nosso carro-chefe aqui. É o que a gente gosta, a gente quer gosta ir no de... cinema, quer assistir na telona. Exatamente, eu acho que tem todo um diferencial você assistir. Foi o que eu falei sobre Top Gun. Eu disse, cara, você vai assistir Top Gun e você não assiste numa sala de cinema, você não assistiu Top Gun de verdade. Verdade. Porque é todo o efeito sonoro dos aviões na Cinep, que você chega a ouvir tudo assim, que é uma sala 360 lá, tem caixas de som em todo canto. Então, assim, é outra coisa. Cinema é uma experiência que vale a pena você gastar dinheiro com ele. Você já começou introduzindo um dos filmes que tá na nossa Exatamente, lista, né? Exatamente, assim. Tinha outra que a gente ia falar primeiro, que eu acho que até ia ser na linha cronológica, mas eu acho que nada mais justo da gente falar de Top Gun. Se Thales Rio tivesse aqui, provavelmente ele já tava assim. Tudo do Thales vai levantar o dedinho. Então, porque é o filme favorito dele do ano, ele disse que pra ele foi o melhor filme. E esse filme, ele prometeu... Ele não prometeu nada, na verdade, entregou um conteúdo tudo. surreal, sabe? Não, com certeza, você falou dessa questão de assistir no cinema e com certeza você sai de dentro da sala de cinema numa adrenalina que você vê a hora de pular da cadeira, porque é, tipo, surreal. Todo mundo que saiu da sala de cinema, que terminou de assistir esse filme, falou: gente, eu saí com adrenalina, Sim. querendo chutar as portas do cinema, porque o filme realmente é isso, é toda essa questão da aviação, para quem gosta, Sim. também é o carro-chefe esse filme. Certeza. Além de tudo, também a gente tá falando de Tom Cruise e a gente saber que ele realmente estava no caça. Sim, nossa, momento isso aí... da gravação. Isso aí, assim, tem muitos aspectos positivos nesse filme. Eu acho que, começando pelo saudosismo, esse filme é um filme, acho que da década de 70, 80, por aí, o primeiro filme, o Top Gun original. E ele já foi um filme muito bom, eu gostava muito. Só que eu acho que o Top Gun, ele se adequava até quase como um filme de romance. Sim. E aí, eles disseram, vamos fazer um segundo filme. Eu não vou mentir, eu fiquei logo, ai meu Deus, lá vai, com essa Quando fala em história. continuação, a gente já fica com o pé atrás. Já fica com o pé atrás. Porém, se um dia a gente já prometeu várias vezes a gente falar continuações que deram certo, eu acho que esse daí a gente com certeza pode falar. E assim, quando se trata de nostalgia, ele não traz só a energia do primeiro filme, mas também ele traz parte do elenco. Sim, e isso com é o que certeza. torna esse filme também mais incrível. Ó, o roteiro foi muito bom, muito bem dirigido, por sinal, e a fotografia do filme é maravilhosa, sabe? Tem cenas espetaculares. E a sonoplastia do filme, de uma forma geral, meu Deus do céu. Incrível. É incrível, porque todo o som da aeronave decolando, vale ressaltar que são caças, né? São aeronaves, são super jatos mesmo. Então, assim, foi tudo muito bem feito, muito bem produzido, muito bem continuado, eu acredito. Então, certeza. esse daí, realmente, a gente já começou... Tinha que estar nessa lista de Tinha que estar na melhores do lista. ano. O segundo dessa lista é o nosso representante, assim, do lado mais geek, super-herói e tal, que é The Batman, que foi o caso dele, o único filme, assim, com todo respeito, com algumas aspas, mas, gente, foi o melhor filme de herói do ano. Foi sem dúvida. Sem sombra de dúvidas. Muita gente ficou balançado com Pantera Negra, mas Pantera Negra, ele é um filme totalmente para você lembrar, um filme de homenagem. Ele como um filme de herói, ele não foi tão bem. Infelizmente não funcionou tão bem. A gente teve a apresentação do que tinha para apresentar, mas quando a gente fala melhor filme de herói do ano, é impossível não lembrar de Batman. E
os adolescentes saiam da sala agora. É impossível não criticar, gente. Eu tenho que criticar alguém. Mas assim, eu fiquei chocada com... Não foi muitos, foram poucos, mas assim, com a recepção negativa desse filme. Sim. E aí, pra piorar tudo, quando eu fui ver a justificativa desse gente, vamos começar a trabalhar a mente um pouquinho, vamos dar uma lida de vez em quando, porque as pessoas criticaram esse filme por ele ser um filme, assim, demorado, que Sim. era lento, entre aspas, e que tinha É o que chamam de noir. e aí eu fiquei, gente, mas isso é o Batman, isso é a essência do Batman. O Batman, ele é um detetive. Inclusive, eu gosto muito da ideia de um Batman que não tem... Que ele tá começando, foi o Batman no ano 2. E é o que a gente viu muito falando, que assim, a gente sempre brinca com isso. O Batman tem preparo, o Batman tem preparo. E aí, esse filme mostra um Batman que a gente ainda não tinha visto, que é um Batman investigativo. E a gente vê justamente isso, por se tratar do ano 2, a gente vê erros, a gente vê o conflito dele com a própria polícia. A ingenuidade. Sim, ainda. Isso E é muito principalmente o mistério, a investigação. Ele tentando descobrir. A gente já sabia desde o princípio que o vilão do filme seria o Charada. Muito bem interpretado, muito bem assim representado também, vale ressaltar. Com certeza. Mas assim, ele tentando descobrir quem era foi algo muito legal de se ver, porque é um filme do Batman, cara. Ele tá desvendando o enigma, pô. Com certeza, e ele traz a adaptação de duas HQs que a gente já conhece, que é a HQ Um Longo Dia das Bruxas, Batman Um Longo Dia das Bruxas, e também Batman Ano 1. E aí, toda essa adaptação, quem leu a HQ também, sentiu todas as referências muito bem colocadas. Como você falou, muita gente não gostou por se tratar de uma coisa mais noir, mais contemplativa. Por ser meio escuro. E a galera não gosta tanto disso. A galera tá acostumada, tira porrada e bomba. Vai assistir um filme de super-herói e tá esperando fogos de artifício. Isso. Gente, e aí, não é o Batman. O que eu acho engraçado, porque, por exemplo, esse filme... Falaram, ele é muito devagar, ele é muito contemplativo e tal. Aí veio, por exemplo, Adão Negro, que é tiro, porrada e bomba, é exatamente o que as pessoas esperam. E a galera também não agradou muito, foi muito morno, e aí a gente fica sem entender. Então, assim, o que eu gostei desse filme, que a gente falou muito, inclusive, no nosso evento sobre Batman, é que a gente tava esperando há muito tempo uma representação do Batman mesmo. A gente teve a trilogia do Nolan, que é muito boa, por sinal, mas ela ainda deixou muitos pecados na representatividade do próprio personagem do Batman. O filme como um todo era incrível, mas o Batman por si só não era. Então, assim, a gente não sentia tanta a essência do Batman como eu senti nesse filme. A gente falou muito, muita gente saiu do cinema, principalmente a galera que tem mais uma certa idade, que é fã do Batman, sei lá, 20 anos por aí, saiu falando que era o melhor Batman, a melhor representação de Batman. Muita gente falou sobre isso e a galera fez, não é exagero, mas não, ele tá incrível. E assim, né, calou a boca de muita gente. O Robert Pattinson calou, olha só, o morcego que todo mundo falava, olha só. O que virou meme, né, que brincavam dizendo, inclusive fizeram aquela montagem que eu acho que é de eclipse, ou a lua nova, com o símbolo do Batman. Sim. Foi um meme de tempos atrás que hoje virou realidade. Nossa, e vamos lá. Essa construção do Robert Pattinson como Batman, eu acho que ele se tornou o Batman justamente por causa dos fãs que do nada inventaram isso. E aí começou como é que eu posso falar? O murmurinho da galera, dizendo que ele ia ser o Batman e a galera não vai. E aí o fã nerd, entre aspas, quase chora nas redes sociais quando disseram quando tinha só a especulação que poderia ser ele, e aí ele foi lá, assumiu que ia ser ele mesmo, ainda disse que não ia malhar, que não ia se treinar, que não ia fazer nada, e entregou um papel perfeito, né? Vale ressaltar. E assim, muita gente criticou a escolha do papel dele, mas o que fez com que Robert Pattinson se tornasse o Batman foi um filme anterior que ele fez, que foi o Farol, que ele foi muito bem cotado. Sim. E chamou a atenção do diretor, né, gente? E aí tá a prova viva de vai assistir o filme, não critica primeiro, porque muita gente, como você falou, saiu do cinema dizendo que foi o melhor Batman que ele já viu no cinema. E o único filme de super-herói que realmente valeu a pena, inclusive, apesar de Adão Negro e Wakanda Forever terem sido bons, mas no quesito geral, não foi aquela coisa de arrancar a empolgação, de você sair assim, eu quero assistir esse filme de novo.
Batman eu assisti acho que umas 3 vezes no cinema de novo. E olha que é um filme longo, viu? Um Filme longo, bem longo, com certeza. E o próximo da nossa lista, agora a gente falou muito sobre Top Gun, sobre Batman e tal, mas a gente traz nesse filme uma representatividade muito grande, que é em Mulher Rei. Sim, nossa, gente, é sempre, toda vez que falam Mulher Rei viram pra mim, porque pra mim foi o melhor filme do ano. Em vários aspectos, mas como eu sempre vou falar, eu já falei uma vez, já falei 2, vou falar 30 vezes se forem necessários. É completamente diferente a gente ver um filme que fala sobre pessoas negras quando ela é feita por pessoas negras. Sim. Porque ele sabe realmente repassar a informação. E esse filme é muito valioso porque ele fala sobre a cultura africana. Muita gente costuma entender que a África, que é um continente por si só, porque, por sinal, muita gente simplesmente acha que a África é um país. Isso. E que todo mundo é igual. Não é todo bem assim. É igual, não é, nossa, é muito diferente. E aí a gente vê justamente isso. Que tem o colonizador branco no meio do filme, claro que vai ter. Mas o filme fala sobre uma guerra das guerreiras. Exatamente. E é uma guerra entre os 2 povos dentro da África. Então isso é muito bom. Eu acho isso muito interessante, porque primeiro a gente é apresentado as guerreiras, a gente vê apenas mulheres guerreiras. Sim. Eu acho muito legal a trama quando ela é mostrada, uma das nossas protagonistas, quando o pai rejeita ela porque ela não consegue casar. Sim, exatamente. E aí ela se torna uma guerreira. E, gente, o físico dessas mulheres é incrível. Nossa, é invejável. E a força delas, ela mostrando como ela teve que se redescobrir para se tornar para poder elas se tornarem guerreiras mesmo. E o exército delas é tão forte que elas conseguem conquistar vários lugares e são mulheres. Apenas mulheres. Exato. E o que eu acho também muito legal é outra coisa que é mostrada nele, porque a gente vê essa briga, essa luta entre os próprios povos, mas também quando chegam os colonizadores, eles já nos mostram outra coisa que a gente já conhece, que é a questão da venda dessas pessoas, porque aí elas têm um posto, elas têm todo um lugar dela. E, por exemplo, aí ela pode ser uma guerreira, ela pode ser uma princesa. Sim. Fosse o que fosse, elas poderiam ser vendidas. Ao ponto de o próprio irmão questionar, aliás, é ela, né, que questiona ele a venda da própria mãe. Sim. Então, eu acho todo o contexto desse filme muito legal, muito interessante. E até a forma como eles falam sobre, historicamente falando, que isso era muito real na época da escravidão. A gente tinha povos que eram rivais e eles vendiam o seu rival como escravo para os brancos, para os colonizadores. E aí acabou que o tiro saiu pela culatra, né? Porque colonizador não serve para nada, né? Só pra causar discórdia. Mas é exatamente isso. Esse é um filme muito rico culturalmente. Sim. É um filme muito bonito, que tem Viola Davis. E tem a Viola Davis que é incrível. Essa mulher é incrível. Em tudo que ela aparece, essa mulher tá linda. A atuação digna de Oscar, Sim. Tá, gente? A atuação digna de Oscar. Muito boa, muito bem atuada, muito bem representada, né? Não me impressiona se levar algum Oscar, inclusive. Deveria. Pelo menos assim, tá muito atuação, fotografia, enfim. Figurino também. Figurino, espetacular, meu Deus. Mas, partindo para o próximo, a gente já falou aqui dele, falou no primeiro bloco, que é sobre... Era um filme muito esperado, né? 13 anos, né? De espera. Não Sim. foi em Azkaban, mas esperamos por 13 anos. Então, que é Avatar, o Caminho das Águas. Nossa. Gente, esse filme, quando a gente tava gravando, porque a gente daqui a pouco deve sair o vídeo de melhores do ano, e eu fiz, gente, a gente gravou antes de Avatar, eu preciso assistir Avatar pra dizer assim, esse é o melhor filme do ano, porque eu tinha certeza que eu ia amar Avatar, e eu amei, porque o filme é incrível, é incrível. Se tem uma coisa que a gente já tinha certeza é que esse filme ia ter uma fotografia linda. Sim, com porque James Cameron é muito perfeccionista. Depois, toda essa contemplação, essa ideia da colonização que a gente já tinha visto no primeiro filme, agora ela é mostrada de outra forma, uma rivalidade entre eles, e a gente é apresentado também a novos povos. Novos povos, dos navios, né? Isso, porque a gente viu primeiro eles na floresta, no primeiro a gente tem lá no final uma batalha entre eles e a gente acaba vendo que tem outros povos de outros lugares que chegam aí para ajudar. E entre eles estão os povos da água. Nossa! Inclusive, Avatar Caminho da Água, né, gente? Eu achei interessante porque minhas irmãs não sabiam que o filme ia se passar
ia ter cenas, muitas cenas de água. Eu fiz, cara, olha o nome do filme, sabe? Olha o subtítulo. Primeira vez que o subtítulo deu certo, entende? Porque... Eu achei esse filme um misto de emoções, porque você consegue sorrir, você consegue ficar triste, você consegue ficar com raiva, porque eu fiquei com muita raiva em certas cenas. E vale ressaltar que essa galera aí, que é o povo que mora lá na... Nossa, eles são muito bonitos. Eles são bem mais bonitos do que os outros, né? Assim, bem mais bonitos. A rainha desse lugar é linda. Me fugiu o nome da Kate Winslet, né? O James Cameron trouxe incrível, É Kate, né, minha gente? Como é o nome dela no Titanic? Como é o nome da pessoa? A Rose. O James Cameron trouxe sim a Rose de Titanic, só falta o Leonardo DiCaprio agora. Não, e assim, né, tem cenas onde a gente vê alagamentos, olha, a enchente lá do navio sendo naufragado e tal, e a gente faz, peguei a referência aí. Sim, nossa! Porque é incrível todo esse filme, toda a fotografia. Esse é aquele filme que você vai... Sabe aqueles filmes quando você vai pra loja de TV e tem um filme bonito passando? É Avatar. É Avatar. Gostei da referência. Que você fica lá parada que nem um bestalhado assistindo, nossa. Exato, é Avatar, ele é um filme incrível. É um filme com um roteiro simples. Sim. Mas que convence muito bem. E uma coisa que eu acho também legal nele é a questão adaptativa. Sim. Que ele é mostrado, porque primeiro a gente conhece os navios da floresta, a gente vê que eles são esguios. Sim. Tem o rabo longo e tal. Esse outro a gente já vê ele com algumas características de peixe. Pessoas que precisam sobreviver na área, eu achei massa. Gente. Nossa, e pra assim... mim, o melhor filme do ano. E assim, algumas pessoas falaram, mas o roteiro é muito simples. Mas, gente... Dá certo, deu certo em Avatar 1, deu certo em Avatar 2. E, por favor, pessoal, vão assistir pra poder a gente ver o 3, o 4 e o 5, por favor, que já estão... O 3 já tá gravado, o 4 já tem metade, o 5º já tá com o roteiro pronto. Nossa. E outra, fiquei super curiosa pra ver algumas coisas que eles têm, que eles deixarem aberto pra desenvolver nos próximos filmes. Não, e assim, né, vale lembrar que uma coisa que foi muito questionada foi, será que ele vai conseguir bater a bilheteria? Porque esse filme foi muito caro. Muito caro. Inclusive, ele falou que pra poder não ter prejuízo tem que arrecadar 2 bilhões. Então, e a gente tem 15 dias, ele já arrecadou o primeiro. O primeiro, então, por favor, bilhão galera, já tá aí, ó, continue, porque o segundo, no primeiro, eu acho que foram 17 dias para conseguir a mesma meta, e esse conseguiu antes. Então, tem uma probabilidade bem boa aí. Vamos passar os 2 bilhões pelo menos, né? Por favor, galera. E pra fechar a lista de filmes, a gente tem que falar de um musical. Por que não? Polêmico. Mas um musical que é Elvis. Não tem como não ser polêmico, né? Um filme que fala sobre Elvis tem que ser polêmico. É uma pessoa polêmica. Isso. E a gente vê ela sendo contada na visão do seu produtor. Mais polêmico ainda, né? Porque, assim, é interessante porque a gente tá tendo uma biografia do Elvis, que eu acho que não tinha sido ainda mostrada no cinema. Não. A gente já viu em alguns lugares, mas não no cinema. E pelo ponto de vista de alguém que foi uma das pessoas que muita gente culpa pela morte do Elvis, né? Sim. Então, assim, eu lembro que eu saí do cinema, foi a única crítica que eu fiz, porque eu falei, você vai fazer um filme sobre o Elvis, onde ele não é o personagem principal, isso me quebra. Mas o muito bem interpretado, me fugiu o nome do ator agora. O Austin Butler, né? Isso. O Austin, pelo amor de Deus, vale ressaltar. Eu descobri recentemente que, inclusive, é ele que canta as músicas. Eu fiquei... Não, sim. Esse é o filme que eu faço questão de ver legendado. Sim. Porque ele teve todo um trabalho, tanto corporal quanto de voz, para conseguir chegar a algo parecido do Elvis. E ficou muito parecido. Tem muitos momentos durante o filme que eu ficava olhando, porque assim, é momentos que você dá pra ver que é como se fosse um vídeo passando na TV. E eu olhava pra ver se era vídeo real ou se era atuação. E não, era atuação sim, porque no final aparece o Elvis de verdade. E nossa, ele ficou muito parecido. Ficou incrível. Mas assim, polêmico, porém muito bem dirigido, o roteiro excepcional, muito bem produzido o filme de uma forma geral, sabe? Muito bem atuado. Para aqueles que é fã de Elvis, eu acho que foi um prato cheio para essas pessoas. Porque eu que conhecia, assim, as músicas, mas não conhecia o artista como a vida, com todas as polêmicas que envolveram ele, eu achei um filme massa.
A polêmica se tratou mais pela questão de que acharam que ali deram uma romantizada em algumas partes, mas ainda assim não deixa de, como um filme, ser um filme incrível e toda a entrega do Austin nesse filme. E a gente tem Tom Hanks. Nossa, com certeza. A gente tem Tom Hanks como produtor e ele entrega um trabalho incrível, como já era de se esperar. Exatamente. Esse filme, inclusive, vai ter um filme futuramente de novo sobre o Elvis, que é contando a história dele e da Priscila dessa vez, né? Mas, assim, esse filme como autobiografia eu achei muito legal. Por mais que seja controverso, que tenha polêmica, que enfim, ele foi muito bom. A gente assistiu no cinema, inclusive, não foi? A gente foi com medo de assistir, mas deu super certo. A gente saiu de lá super empolgado. Quando eu fui assistir contigo, eu já estava assistindo pela segunda vez, pra você ter noção. Então, assim... eu sou suspeita porque eu gosto de musical. Mas, enfim. Mas Agora, isso. quando se trata de séries, a gente começou com a DC e a gente vai começar de novo com a DC. Porque essa série foi aclamadíssima. Inclusive, aguardando a segunda temporada da Netflix. Já está confirmada. Confirmou? Confirmou, olha só. Demorou. Parabéns, Netflix. Sim, demorou bastante. Estamos falando de Sandman, que deu essa polêmica justamente porque foi uma série incrível, com uma produção gigantesca em uma parceria da Netflix com a Warner. E, gente, esse filme aborda tão bem o Sandman, um personagem que é ali, vamos dizer que pelo fato de ele não ser diretamente da DC, ela vem de outra editora. Da Vertigo, né? Da Vertigo. Ela vem da Vertigo, que é outra produção também da DC. E ele aborda de uma forma massa. A gente lembra do Sandman quando vê a figura do ator, porque ele é justamente isso. Um cara E a caracterização ficou muito boa. Esguio, alto, muito branco. Toda a construção da série é muito boa. Não, e assim, eu lembro quando a gente estava discutindo sobre Sandman, que a gente, antes mesmo de estrear, a gente tinha um certo receio, um certo medo, porque é um filme que fala sobre, é uma série, perdão, que fala sobre sonhos. Então, assim, você representar sonhos é algo bem bizarro, você sabe como é sonhar. É uma coisa bizarra, mas aí a Netflix, ela foi lá e disse, eu vou fazer, e deu certo. Não, e assim, quando se falava de produção Netflix, a gente sabe que pode vir uma coisa boa, pode vir coisa boa. Mas também pode vir uma coisa ali meio, né? E aí o que acontece? Sandman já é uma série barra filme, que por muito tempo teve um roteiro, se questionaram se faria ou não e acabava não indo pra frente. E aí quando a Netflix veio e trouxe essa série, a galera falou loucura, porque tá muito bem representado. E o que foi a polêmica maior dessa série? Porque ela custou muito. E aí estavam se questionando, vale realmente a pena ter uma segunda temporada? E aí a galera falou, não, mas ela ficou por muitas semanas como primeiro lugar na Netflix. Foi. E aí depois de muito tempo, de muitos fãs chorarem, nossa, demorou, viu? Érica é uma delas, Érica confirmou, viu? Sim. É o ano dos emos, como a gente estava falando, né? Verdade. Então, depois de muito tempo foi confirmado e eu tô assim, ansiosíssima pra ver aí. Temporada. E assim, podem demorar pra fazer. Prefiro que você demore pra fazer uma segunda temporada de uma série do que você fazer em um ano e sair um Riverdale da vida. A maior decepção da minha vida foi Riverdale, mas é isso. Ainda agora de uma pegada mais dark pra uma mais de zoeira. Mais cômica. Trouxemos aqui também o Pacificador, que é uma série e se você assistiu lá Esquadrão Suicida 2, você vê com o John Cena, o lutador da WWE, e gente, tá muito engraçado. Tem toda aquela pegada do Esquadrão Suicida, aquela coisa sarcástica, aquela brincadeira, a ideia do gore também. Sim. Além de tudo que eles brincam com a questão dessa ideia do pacificador de eu faço tudo pela paz. Posso matar qualquer pessoa pela paz. E assim, foi uma série surpreendente, porque muita gente não estava botando fé nela. É uma série da HBO. E desde a abertura já chamou a atenção, porque é zoeira do início ao fim.
O que, por acaso, também está causando um pouco ali de medinho na galera da DC, porque a gente sabe que James Gunn agora está à frente da DC. Era exatamente isso que eu ia falar. Assim, eu acho que não o Esquadrão Suicida por um todo, né? Porque, assim, tem muita coisa que a gente pode jogar no lixo. Mas existem alguns atores, alguns personagens que a gente queria de verdade que continuassem. Sim. E aí a gente fica, e agora? O que é que vai acontecer? Porque, querendo ou não, é a diferença do Pacificador pro The Batman. O Batman não faz parte do DCU. Ele não faz parte do universo cinematográfico da DC. Então, ele pode ter 15 filmes com Robert Pattinson, com a Zoe, com todo mundo, porque não vai interferir, não vai chocar. Porém, o Pacificador, o Esquadrão Suicida, a Mulher Maravilha, algumas coisas boas que se salvaram desse DCU, a gente fica meio receoso. A gente já perdeu o Henry Cavill. Apesar Não, já confirmou que ele tirou todo mundo, gente. Eu tava superando a saída do Henry Cavill. Aí falaram, olha, o roteiro de Mulher Maravilha já não existe mais, hein? Não foi aprovado. Mas aí ele ainda não tirou a Gal, né? Vamos esperar. Não, tirou não. Ele só falou do filme. E aí não tirou a Gal. Ela já confirmou. Ela confirmou. Meu pai. Ela confirmou. Perdemos mais um soldado, pessoal. E aí, o medo da galera é justamente isso. James Gunn é excelente pegando personagens B e transformando ele na telona. Sim. Ele é incrível, a gente viu isso com Guardiões da Galáxia, a gente viu isso com Esquadrão Suicida. Está vendo isso em Pacificador, só que ele tem um estilo de direção que pra muita gente em certos personagens não cabe. Exatamente, a gente fica meio receoso. Na verdade, assim, porque assim, Guardiões das Galáxias, Pacificador, são filmes cômicos. Sim. E a gente pensa, será que vai... E a DC, ela não combina com piadas, tipo... A maior prova disso é o próprio Esquadrão Suicida. A gente vê a diferença do primeiro pro segundo. Tem uma gracinha no segundo, mas é uma coisa mais sarcástica. Sim, exatamente. É uma piada ali ácida e tal. Então, a pegada é diferente. Exatamente. E assim, é isso que a gente fica meio receoso, porque de repente a gente fica, e aí, será que vai dar certo? Porque não combina. Imagina você pegar um Batman piadista. Isso, não Nossa cabe. Senhora. Não cabe. Não cabe. Então, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. A próxima da lista, a gente... Eu acho que é a série que veio assim... Pra fechar o ano. Verdade. Porque a galera hypou bastante. Assim, a gente tava até comentando que em quesito de série, nós tivemos séries muito assim, por exemplo, The Crown entregou uma temporada espetacular e tal. Porém, a gente tá falando do que agradou mais o público de uma forma geral. E séries desse ano. E séries desse ano, que foram estreadas esse ano. Então, assim, a próxima que a gente vai falar é sobre Wandinha. Sim. Não é o Wednesday. Meu Deus. Wandinha, por Wandinha, favor. viu? Inclusive, já estou sentindo o carnaval, todo mundo de Wandinha, porque no Halloween também só deu isso. Inclusive, a cosplayer mais pedida no meu Instagram e no meu trabalho. Todo mundo chegou pra mim e disse, tu vai fazer cosplay de Wandinha quando? Porque quando eu assisti... Fiz ano passado. Exatamente. Aí eu disse, gente, eu fiz, meu cabelo tava preto e grande quando eu fiz na época, agora meu cabelo já foi com Deus. E aí eu disse, gente, eu já fiz. O pessoal, mas tem que fazer de novo, com a franjinha. Jenna Ortega está incrível nessa série. Toda essa coisa com... essa coisa mais dark da Wandinha tenho alergia a cores. Nossa, eu tenho uma consideração a falar sobre alergia a cores. É só um adendo aqui. Assim, a minha mãe me chama de Morticia Addams desde que eu nasci. Eu acho que, na verdade, ela queria me chamar de Wandinha e errava e chamava de Morticia, né? Mas aí, beleza, né? Quando eu disse, ela tá tirando onda com a minha cara. Fui assistir Wandinha. Ok, eu disse... Tá, tem suas particularidades, muita coisa, por sinal. Mas aí ela falou essa questão do alergia a cores. Na mesma semana que eu tava assistindo, eu fui para um show do Harry Styles. Pra quem é fã do show do Harry Styles, sabe que ele gosta de vestir pluma, glitter, não sei o quê. E aí eu vi todo mundo que tava indo pro show... Mesmo estilo. Vestindo glitter, vestindo pluma. Aí eu disse, eu vou entrar na onda também. Peguei uma roupa que eu tinha em casa que tinha lantejoula. Fui botar e tal, ficou super bonito, era um topzinho, nananã. Gente, eu tive alergia. Alergia à lantejoula. Aí eu fiquei bem assim. Aí eu disse, gente, isso é o cúmulo, é o auge. Eu tive que comprar uma roupa que o glitter ele não saía, porque se ele saísse e roçasse em mim, eu tinha crise alérgica. E ela está... Então, assim,
Ele está muito incrível, toda essa pegada mais dark de Tim Burton, Sim. que é o diretor da série. Sim. Então, ele sabe trabalhar muito bem essa coisa do horror e com a Vandinha funciona muito bem. Inclusive, tem todas aquelas peculiaridades que depois viram curiosidade, por exemplo, o fato de ela mal piscar os olhos, Sim. de ela não sorrir, porque o único episódio em que ela sorria porque ela vê uma pessoa. Talvez tenha pessoas que não tenham assistido ainda, então não vou dar um A spoiler. Mônica ainda tá segurando spoiler, mas tudo bem. Mas é quando uma pessoa aparece, é o único momento que a gente vê a Vandinha sorrindo. E todo o mistério que envolve ali, o fato de algumas coisas estarem acontecendo. E, gente, eu amei a série. A série é incrível. Eu Assim, fiquei com raiva no final. dividiu opiniões, porque muita gente fala, ai, porque as séries adolescentes. Os nerds chatos de plantão, gente. Acabou de dar o spoiler acabou de aparecer, Monique. Mas enfim, os nerds chatos de plantão, ai, porque a série estragou a família. Gente, é uma série teen, é uma série adolescente. E assim, em minha opinião, veio pra resgatar as séries adolescentes. Eu gosto muito de séries adolescentes. Assim, uma das minhas séries favoritas da vida é uma série de adolescentes. E veio pra resgatar isso, só que trazendo toda a temática da família Addams e Aquela tal. coisa mais dark e tal. Exatamente. É incrível, Jenna tá linda, todos os atores. E, gente, vamos combinar, né? Que a dancinha da Vandinha foi o que rolou em tudo que era lugar. Nossa, meu Deus, TikTok só dava isso. Inclusive, dando um efeito Mandela em muita gente. Sim. Porque a música da série é uma, que me fugiu o nome agora, Sim. mas o que tá rolando no TikTok, tá rolando no Instagram, é uma música que é uma versão da Lady Gaga. Então, Sim. muita gente tá associando a música à série. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, viu, gente? Você aí que tá achando que é aquela música I don't care if... Não é, amiga. Foi mal. Assiste a série e revê essa parte. Exatamente. A próxima série... Meu momento foi pra mim a melhor série do ano, só pra variar. Eu sou o tipo de pessoa que critiquei horrores o final da outra, mas tava lá assistindo Cadelando com meu balde de pipoca quando estreou e todo domingo assistindo de novo, que foi A Casa do Dragão. Ela veio prometendo, né, falar sobre a história dos Targaryens, não o começo, que eu já achei meio assim, porque eu queria ter visto o início da conquista de Westeros, porém ela trouxe exatamente o auge da dança da família Targaryen, que é quando eles tinham 17 dragões ao todo. Então, assim, a série, ela veio prometendo exatamente isso, mostrar a dança dos dragões, que foi quando começou a ruína da família Targaryen, quando eles começaram a decair. E, nossa... Foram 8 ou 9, 10, eu acho que foram 10 episódios, se eu não me engano. Os 10 episódios muito bons. Tem toda a essência de Game of Thrones, aquela essência que tinha em Game of Então, Thrones. é uma coisa legal de ver, porque apesar de muita gente ter falado mal do final de Game of Thrones, quando essa série voltou, foi exatamente essa sensação de as pessoas falarem assim, tá... Beleza, vai começar. E a galera começou a hypar de uma forma absurda. Todo mundo ficava esperando pelo próximo episódio pra sentar. E cada episódio que passava virava um meme. Tinha uma cena que todo mundo ali ficava maluca. E quando começou a aparecer os dragões, sim, aí a com galera certeza. fez loucura. Não, e aí a HBO, ela fez uma aposta um pouco arriscada, porque depois do final de Game of Thrones, eu acho que muita gente terminou a série dizendo que nunca mais assistiria nada sobre. E era uma aposta muito, muito difícil, porque essa série foi cara. Você produzir dragões, os episódios de Game of Thrones no final da série, eles estavam sendo extremamente caros. Era muito difícil de fazer. Filme. Exatamente, era o preço de filmes. Apesar de que lucrou o suficiente para fazer 15 Game of Thrones depois disso. Mas ela deu uma apostada e assim... Falou sobre a família que, querendo ou não, Game of Thrones era muito a essência do jogo político e tal, mas uma das coisas que mais chamavam a atenção era justamente a família Targaryen, de uma forma geral, não só os dragões, mas também a Daenerys com os seus cabelos prateados e tal. Então, assim, foi muito bem produzida a série. Tiveram seus efeitos, tiveram seus defeitos, algumas críticas aqui e ali, porém...
entregou um trabalho muito bom, porque Game of Thrones, apesar do fim, continua sendo a minha série favorita. Ah, e vamos combinar, né, que a Casa do Dragão veio pra salvar Matt Smith. Que depois de Morbius tava meu pai. tava bem baixa, hein, amigo? Com aquela dancinha. Então ele veio aí, tá incrível no papel. Nossa, e vale ressaltar, atuações impecáveis, tanto que a Emma Darcy, que faz a Rhaenyra quando já está adulta, ela foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz. Ela não, perdão, que ela não binária, Elo, né? Elo Delo, gente, perdão de verdade. Foi indicado, não sei se é indicado ou indicade, acho que deve ser indicado. E eu sou muito ruim com essa questão de nomenclatura de como chamar a pessoa ao Globo de Ouro. E se ganhar vai ser merecidíssimo, porque foi muito boa mesmo. E deu uma rasteira em Anéis do Poder, que veio prometendo veio pra muito. criticar. Nossa, eu criticando mesmo, porque vale ressaltar, Senhor dos Anéis o problema é que foi assim... criticado desde o início, né? Desde o Porque início. disseram, por que vai ter uma série de Senhor dos Anéis? Se já fechou tão bonitinho. Exatamente, mas assim, e outra, Senhor dos Anéis é meu filme favorito e Game of Thrones é a minha série favorita. E esse ano eu teria os dois, porém eu não consegui sair dos 20 minutos do primeiro episódio. Eu vou tentar assistir de novo, eu já tentei várias vezes, vou tentar mais uma vez. Me disseram que lá pro terceiro episódio... Gente, eu não gosto de série que você chega pra mim e diz, o terceiro episódio, poxa, tem 40 minutos cada episódio, 1 hora. Agora, mas assim, mesmo que a série melhore, que ela tenha tido um final muito bom, eu não sei se eles tiveram o lucro que eles desejaram, porque assim, a série é a série mais cara da história. Então, visualmente falando, tava legal. Tava lindo. Mas precisa realmente de um roteiro, de alguma coisa que ajude. Vou assistir, mas eu já digo de antemão, porque isso não é só a minha opinião, a opinião do público, de uma forma geral. A Casa do Dragão deu uma rasteira e deu uma rasteira com gosto. Com certeza. E para finalizar nossa lista, vamos falar agora um pouco de Star Wars, que a gente está sentindo falta, sim, de Star Wars no cinema, estamos sentindo falta, sim, de filmes de Star Wars. No entanto, a gente vem recebendo várias séries e entre elas está Andor, que estreou esse ano, surpreendendo muita gente, porque após a Disney ter comprado os direitos de Star Wars, foi uma das poucas franquias, ou melhor, um único filme depois da Disney que foi Rogue One. Que foi que agradou todo mundo. E essa série... E tem gente que ousa falar mal. Eu acho que... Mas o povo fala mal de tudo, né? Mas eu acho incrível. Vamos lá, continue, Monique. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem um dos protagonistas de Rogue One, que é o Andor. E a gente, nessa série, vê um pouco dele antes de se tornar um dos rebeldes. A gente vê ele desde pequeno, como foi essa construção do personagem até chegar a ser quem é. Esse rebelde, também mostra a formação de como as pessoas estavam, porque a gente vê muito a questão das guerras, a questão política e tal, mas essa série também aborda um pouco da galera, como é que os civis ficaram durante esse período da formação dos rebeldes. E assim, se no cinema, ultimamente, Game of Thrones, perdão, Star Wars, ele não tá entregando um trabalho, oh meu Deus, que maravilhoso, mas as séries, em compensação, estão vindo pra chutar o balde, assim. E ela veio, assim, num momento em que a galera tava um pouco ali desacreditada, porque esse ano, por exemplo, tivemos também a série de Obi-Wan, que era uma série que muita gente esperava. A gente tem um dos principais Jedi que é apresentado pra gente. E aí a série foi fraca, gente. Foi assim, fraquíssima. eu acho que Star Wars deveria parar de fazer coisas sobre Skywalkers, porque não tá dando certo. Não deu certo os 3 filmes últimos que lançaram. E justamente isso é o que a gente tá vendo. Por exemplo, o que hypou as séries até então foi Mandaloriano. Sim. A gente viu tudo que foi construído em Mandaloriano, o quanto a galera abraçou a série, e Andor veio justamente para isso. Ele veio nos apresentar outra parte, saindo um pouco dos Skywalkers, e, gente, tá incrível a série. Todo mundo... E assim, fã de Star Wars é chato. Nossa, fã de Star Wars é chato. São os piores. Vamos aos fatos. E aí o que acontece? São os piores.
todo mundo. E essa série tá incrível. Só que quando eu olho para o ator, gente, assim, eu sou muita garota do ano 2000. Eu olho pra cara dele e eu lembro da Katy Perry. Porque esse ator, ele está no clipe da Katy Perry, no What a Getaway. Acho que é assim. Chocada! E a primeira vez que eu vi o rosto desse ator, eu fiz, meu Deus, E assim, é o cara, velho. E assim, pessoal, Rogue One é muito bom, tá? Pra quem não assistiu Rogue One, Vale vai muito a assistir, pena. vale a pena. É Vale o muito a pena. único dessa Da nova fase. a leva Disney, A vamos nova dizer leva assim. que realmente vale a pena assistir. Apesar dessa última trilogia ter um ou dois filmes que é assistível, mas não é tão bom quanto deveria ser Star Wars. A gente tá vendo que o que tá acertando é realmente quando foge. Quando foge da linha tênue que a gente já conhece ali. É porque eles brincam. Na verdade, eu nunca gosto dessa questão de tentar ressuscitar coisas que deveriam estar muito bem enterradas. Como foi o Palpatine, por exemplo. O Palpatine estava muito bem encerrado e aí eles fizeram a besteira de nada. trazer ele de volta. Então é isso, gente. Olha, fica aqui as nossas dicas. Se você não assistiu alguma dessas séries, assista, porque tá valendo muito a pena. Teve pessoas que ficaram com o pé atrás de Andor, justamente por conta de Obi-Wan, por conta do Diário de Boba Fett. Sim. No entanto, é uma série que tá agradando todo mundo, é uma série massa. E fica aí, né, a nossa lista de melhores do ano. Lista. Exatamente, né, pessoal? Pra vocês, minha gente. A gente vai se despedindo agora. Essa é a nossa última quinta-feira em 2022. Último programa do ano. Mas não acaba por aqui, porque, olha, a gente está encerrando aqui o ano, mas a gente já está com o cronograma para o ano que vem. Vale estar de férias, aproveitando essas 2 semanas de sossego e paz, porque ano que vem promete. Assim, 2022 foi um ano muito desafiador para o canal de uma forma geral, porque foi o ano realmente que a gente tinha saído da pandemia, porque 2021 ainda pegou um pouco de pandemia. E assim, foi cheio de eventos, cheio de coisas e a gente passou por muita coisa, mas ainda em 2023 tem mais. Tem muito mais. Então, gente, boas festas, aproveita esse final de ano, aproveita esse restinho de férias, né? Porque eu falo por mim, porque daqui a pouco eu tô voltando de novo pra correria. Então aproveite, vai ser massa esse final de ano, abrace a família, fica todo mundo junto, porque é incrível. É isso, pessoal. A gente vai se despedindo por aqui. Comenta depois com a gente se vocês gostaram da nossa lista de filmes e séries. Fala se teve algum que a gente esqueceu. E aproveitem bastante esse fim de ano, porque semana que vem estamos aqui de novo. Até próximo ano. Até o próximo ano. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.